Queridos irmãos, graça e paz, a parte do Senhor, aqueles que nos acompanham, chegou a hora da explanação, da explicação da palavra de Deus, a hora da pregação. Eu quero convidar você que nos acompanha, que por um motivo ou outro não pode estar presente ao chamamento do Senhor, possa também ser abençoado por este momento. Convido você a abrir a sua Bíblia na primeira carta de Pedro, no seu capítulo 4. Nós estaremos finalizando o capítulo hoje, restando-nos apenas o capítulo 5 para finalizarmos essa primeira carta de Pedro. 1 Pedro capítulo 4, do versículo 12 até o versículo de número 19. Nos diz assim a palavra do Senhor: Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócio de outrem. Mas, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Por isso também, os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador, na prática do bem. Amém. A igreja pode sentar-se. Vamos orar ao Senhor, irmãos. Senhor, nós acabamos de cantar a sua majestade, acabamos de cantar a sua glória, acabamos de cantar os seus atributos. O Senhor que sustentou este povo, que sofreu por amor ao teu nome ao longo de toda a história. É o mesmo Deus que nos orienta na noite de hoje. Nós queremos nos colocar na tua dependência. Nós queremos buscar, ó Pai, nos esvaziarmos de tudo aquilo que possa ser próprio nosso. Que o Senhor fale à tua igreja nesta noite. Fala-nos, ó Deus, nos instrui de acordo com o teu querer. É assim que nós nos colocamos em tua dependência, esperando ouvir dos teus conselhos aquilo que irá nutrir a nossa alma. Pois hoje, ó Deus, separamos esse dia atendendo a tua convocação para tal feito, para alimentarmos a nossa alma. Que assim seja, em nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos, antes de mais nada, nós queremos louvar ao Senhor, Estamos aqui de volta com a família pastoral, que foi ali rever as suas origens, E graças a Deus, e a família pastoral e a família que o acompanhou estão aqui em nosso meio. Que sejam bem-vindos novamente. Irmãos, como aqueles vêm acompanhando há algum tempo, nós estamos expondo, na verdade, toda a carta de 1 Pedro, e chegamos hoje ao final do capítulo 4. E a gente viu que o cenário é praticamente um só, do início ao fim, Eram cristãos, chamados cristãos da dispersão, ocupando vários lugares fora da sua terra natal, e que por amor ao Evangelho, por amor ao Senhor, eles estariam sofrendo algum tipo de perseguição, estariam sofrendo injúrias, difamações. E Pedro, ciente dessas situações, escreve esta primeira carta, encorajando os seus leitores a continuarem a trajetória da vida cristã, Então, ao longo de todos os sermões, essa foi a parte inicial, essa é a parte introdutória dos sermões, porque o pano de fundo é este, É um cenário de sofrimento. E ele vai finalizar o capítulo 4 falando diversas vezes esta palavra, sofrimento, É bem interessante que
nós acabamos de fazer uma leitura, né? E a leitura casa justamente com o texto que será pregado, né? Então a liturgia, ela não de forma proposital, mas o próprio Deus nos conduz nas leituras, né? E elas vão se complementando, né? O texto que nós lemos agora, que o presbítero Pablo acabou de ler, aqueles que após apanharem, né, eles saíram satisfeitos daquela situação por poderem sofrer pelo nome do Senhor. E o sermão da noite de hoje vai também falar sobre esse privilégio de que é sofrer por amor ao Senhor. Mas antes, eu gostaria de trazer aqui um trecho de um livro. Esse livro aqui, como alguns que o pastor tem, é uma relíquia, certo? Ele não está à venda, alguns poucos irmãos devem ter esse livro. Ele foi escrito no ano de 97, tá? Por um pastor presbiteriano, o mesmo não se encontra mais na nossa cidade. E um trecho desse livro vai nos dizer o seguinte: em 1923 esteve nessa cidade pastor Montenegro, que realizou um culto no Colégio Capitão Morgalvão. Era ali professora uma evangélica por nome Estefânia, que certamente foi a responsável pela utilização daquele espaço público. Naquela noite, enquanto adoravam a Deus no culto, um desconhecido atirou uma pedra que atingiu a cabeça da esposa do pastor. Aquela serva de Deus, mesmo sangrando, ainda pôde fazer uma oração em favor do apedrejador antes de ser socorrida. É o trecho do livro, né? O nome do livro é A Pedra Mais Preciosa, do ano de 1997. Só que esse fato se deu no ano de 1923. E como eu já disse, é um trecho desse livro que conta a história do início do presbiterianismo na nossa cidade. E uma pedrada foi apenas algum dos fatos que causaram espantos naquela época. E é lógico que com o avanço do evangelho, o novo estava chegando. Isso era novidade na nossa cidade. Já existiam escolas, né, já existiam algumas instituições, e a igreja ela ainda não tinha templo, então ela ocupava eventualmente. Em especial, o registro do livro cita aqui uma escola, a Escola Capitão Morgalvão, e esse fato se deu em um culto que estava acontecendo pela falta do templo naquela escola, né? Então, os crentes eles estavam começando a pregar, e junto com esse avanço, as barreiras também foram postas. Só que eles foram perseverantes, e gerações inteiras se passaram, né? Nós estamos, neste ano, comemorando há 123 anos da presença do presbiterianismo nesta cidade, né? Então é uma igreja centenária. Mas o que é que esse fato tem a ver com o texto a ser exposto? Tem tudo, irmãos. Esse fato se deu num ambiente de perseguição, num ambiente de acusações, num ambiente de rejeição, e algo semelhante, foi algo semelhante ao que os leitores da carta de Pedro estavam vivendo. Assim como seus leitores foram encorajados a continuar, os primeiros evangélicos que por aqui passaram também precisaram desse encorajamento para que ao longo da história pudessem ter avançado e gerações inteiras pudessem ter sido alcançadas por esse evangelho. Mas o que é que mudou ao longo desses 123 anos? O que é que mudou ao longo de toda essa história? Hoje, né, os presbiterianos de hoje, vamos falar de nós enfrentaríamos nos dias de hoje as mesmas perseguições. Nós seríamos capazes de enfrentar as mesmas acusações, as agressões físicas, as pedradas, né? Essa caiu bem na esposa do pastor, né? O pastor olhou ali para a esposa dele, né? O pastor Arlindo olhou para a sua. Mas nós estaríamos dispostos, irmãos, num ambiente desse que aconteceu lá no início dos anos 1900, nós estaríamos dispostos a sofrer talvez aquilo que os primeiros presbiterianos aqui sofreram. Como seria ou qual seria a nossa postura nos dias de hoje? Será que teríamos o mesmo entusiasmo, a mesma coragem? Essa é a primeira reflexão da noite, tá? E aí agora a gente parte para o texto. O texto, como os irmãos bem sabem, é nesse ambiente de perseguição, e a palavra de Pedro, ela continua no mesmo tom, encorajar os seus leitores. E ele diz assim: amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. E aí, irmãos, ao longo de toda a carta, Pedro ele vem falando sobre o sofrimento. É lógico que em alguns momentos ele fala do sofrimento de forma mais ampla, mas em outros momentos, como o exemplo de hoje, ele é mais específico, falando do sofrimento por amor à cruz, por amor a Cristo.
E o termo aqui ele traz a ideia de uma prova de fogo. É lógico aqui que não está surgindo um fogo literal, não está surgindo aqui uma coluna de fogo entre os irmãos. Não é isso. O que Pedro está tentando explicar, ele está dizendo: não se espantem com aquilo que está surgindo no meio de vocês, como se fosse algo estranho. Não se apavorem, não entrem em pânico por causa disso. E ele vai relembrar o fato de que essa seria uma realidade a ser vivida a qualquer momento. Ou seja, aqueles cristãos, eles deveriam estar prontos para aquilo que estava acontecendo naquele momento, em qualquer época, seja naquela, seja posterior, seja anterior. O que ele está dizendo é: não se surpreendam, isso que está acontecendo com vocês já estava previsto, não sejam pegos de surpresa com isso. Aqueles cristãos, eles deveriam estar preparados, assim como eu e você, assim como nós, assim como a igreja de hoje, também precisa estar preparada para momentos semelhantes a esses. Mas a grande pergunta é: como se preparar para isso? Como se preparar, como se adestrar para enfrentar as ondas de perseguição? Os autores, os estudiosos desse texto, irmãos, todos eles entram num consenso, né? E eles advogam que só existe uma forma dessa preparação: uma constante meditação sobre a cruz, sobre a mensagem da cruz, daquilo que foi feito na cruz. A cruz para nós cristãos foi o ápice da redenção, a entrega do perfeito pelos imperfeitos, o pagamento de uma dívida que de outra forma seria impagável, o resgate de um povo. A mensagem da cruz traz esperança para os perdidos. A mensagem da cruz fala do sofrimento dos justos, do justo pelos injustos. Essa seria a mensagem que deveria nos preparar para momentos de perseguição. Essa é a forma como nós, como a igreja de hoje, como a igreja ao longo da história, ela foi consolada, ela foi confortada, ela foi encorajada. E os leitores que escreveram as suas cartas, eles sempre apontavam: olhem para a mensagem da cruz, para aquilo que foi feito. E era essa a mensagem que iria trazer não só uma comoção, mas iria convencer e continua a convencer o pecador da sua situação. E a situação do pecador nada mais é do que uma situação de condenação. E a mensagem do Evangelho, a mensagem da cruz, que continua a ser pregada, ela não pode ter um outro discurso ou uma outra mensagem a não ser essa, a mostrar ao pecador a sua situação de condenação, fazendo com que ele caia em si, como nós vimos aqui hoje pela manhã, reconhecendo o Senhor, reconhecendo a obra redentora na cruz do Calvário. E com isso, irmãos, ele também entrará num seleto grupo, seleto porque foi o próprio Senhor quem selecionou esse povo, um povo que deverá estar encorajado, um povo que deverá estar sendo alimentado com essa mensagem, com aquilo que foi feito na cruz do Calvário, para que em momentos de dificuldade, em momentos de escassez, em momentos de perseguição, essa igreja ela continue fiel, essa igreja ela continue firme. Essa mensagem, a mensagem da cruz, como ela tem sido pregada, irmãos, nos dias de hoje. Eu trouxe aqui um exemplo de uma igreja que estava ali iniciando aqui na nossa terra, a igreja presbiteriana, que nesse momento se mostrava intrépida, se mostrava firme, se mostrava encorajada, mas que gerações passaram e nós nos deparamos hoje com essa geração, que volto à pergunta, muitas talvez quando a perseguição bater a porta, talvez falem uma expressão que eu e você talvez já tenhamos falado: será que eu comprei o ingresso para o filme errado? Você já deve ter ouvido essa expressão, né? Você compra o ingresso, você senta na cadeira, mas você diz assim: não era isso que eu esperava ver, não era esse espetáculo que eu esperava ver. Talvez muitos cristãos, quando as perseguições chegarem, eles dirão isso: não era isso que eu esperava. Isso não pode acontecer, irmãos, com um cristão quando se deparar com as dificuldades referentes a perseguições ou mesmo ao sofrimento. Nós não devemos ser pegos de surpresa, nós não devemos ser surpreendidos como é que isso está acontecendo comigo? Como é que eu sou um cristão e de repente eu estou sendo perseguido no meu trabalho, eu estou sendo isolado lá na faculdade, eu estou sendo apontado como isso ou como aquilo? Isso não deve acontecer com um cristão genuíno,
Porque ele não deve ser surpreso, como se algo novo estivesse surgindo, como se aquilo que porventura vem acontecer com ele fosse algo novo. A Escritura já fala sobre isso. O Cristo que chama os seus, ele já adverte que isso poderia acontecer em qualquer momento. Então, se isso porventura vier a acontecer conosco, usaríamos as mesmas palavras de Pedro: não se surpreenda, não ache que isso é dessa geração, não. Ao longo da igreja primitiva, os cristãos já foram encorajados a andarem de forma advertida. Eles já haviam sido advertidos que isso poderia acontecer. O Evangelho, irmãos, que nos alcançou, ele já apresentava essa possibilidade. Ou será que não? O Evangelho que lhe alcançou, que você ouviu falar de Cristo, que ouviu falar do sacrifício de Cristo, já apresentava isso para você? Será que no momento da nossa conversão, será que fomos instruídos que isso poderia acontecer? Ou será que nós somos de uma geração que foi instruída que a caminhada cristã passaria por um jardim florido, que seria regado por um belo orvalho, ao brilho de um sol pleno, com uma brisa que soprava no nosso rosto? Se esse foi o cenário que nos foi apresentado, irmãos, nós fomos iludidos. O próprio Cristo nunca prometeu isso aos que o seguiram e também aos que o iriam seguir. Pelo contrário, Cristo vai falar lá em Marcos capítulo 8, 34: se alguém quer vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Esse era um discurso muito objetivo, muito claro, não restava-lhes dúvidas. Cristo ele foi muito pedagógico quando ele ensinava, muito direto. E talvez esse tenha sido o motivo pelo qual muitos não o seguiram. Mas hoje, qual é a mensagem da cruz que nós vemos, que nós ouvimos falar? Cristo também adverte os seus seguidores que eles seriam odiados pelo mundo, demonstrando que a jornada ela não seria fácil. João registra no capítulo 15, versos 18 e 19: se o mundo odeia vocês, saibam que antes de odiar vocês, odiou a mim. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas vocês não são do mundo. Pelo contrário, eu dele os escolhi, e por isso o mundo odeia vocês. O Evangelho, ele não chama o homem a mergulhar num mar de rosas. Ele o impacta, ele o resgata, ele o capacita para ser um atleta que vai correr uma maratona, e que nesse trajeto, irmãos, ele vai precisar ocupar a sua mente, pois surgirão momentos de cansaço, surgirão momentos de fadiga, surgirão momentos que irão tentar fazê-lo parar. Enquanto eu e você, como atletas, nós corremos, nós deveremos ter a nossa mente ocupada. E a mensagem da cruz, esse deve ser o cenário que deve conduzir a nossa mente e o nosso coração. Quando olharmos para a cruz, quando olharmos para a mensagem redentora que recaiu graciosamente sobre as nossas vidas, esse deve ser o combustível, irmãos, que nos motiva a continuar. Esse deve ser o cenário. Um cenário que consta de renúncia pessoal, de obediência ao Senhor, de luta contra o pecado, de uma prática constante da palavra do Senhor, de um crescimento espiritual, de comunhão com os irmãos. São práticas como essas que nos levarão a uma vida temente ao Senhor, a uma vida de piedade, como temos ouvido constantemente nos últimos dias. Como exemplo, semana passada, nós ouvimos falar sobre piedade. Na verdade, isso tem sido uma prática no nosso meio. Mas a questão é, e o que tem mudado? Nós temos ouvido tanto falar sobre piedade, mas o que tem mudado na prática nas nossas vidas? Nós temos conversado mais com o Senhor, temos ouvido com maior frequência a sua voz, nós temos vivido de forma que o agrade. Que leitura nós fazemos hoje da cruz de Cristo? Qual é a leitura que fazemos, irmãos, daquilo que foi realizado pelo nosso Salvador? Pedro ele vai nos mostrar por meio de 2 argumentos a utilidade da cruz para cada um de nós. Primeiro, é assim que Deus testa a nossa fé. Aqueles cristãos estavam sendo testados, eles estavam sendo provados. Esse teste se faz necessário e devemos nos alegrar por ele. Quando tivermos a oportunidade de sermos submetidos a esse teste, o sentimento que precisa vir ao nosso coração é a alegria.
precisamos nos alegrar por estarmos sendo testados. O segundo argumento que Pedro nos traz: nós nos tornamos participantes com Cristo. Nós devemos levar em mente essa verdade. Nós levamos em nossa carne o morrer de Cristo, para que a sua vida se manifeste em nós. Nós acabamos de cantar isso aqui. Nós não devemos nos surpreender com aquilo que já está previsto a nosso respeito. Essa expressão, mas eu não sabia, nós precisamos avaliar por que dessa ignorância. Por que não sabíamos? Por que não sabíamos que isso poderia acontecer com o povo de Deus? Nós temos menosprezado o conhecimento. E sobre o que ainda poderá acontecer? Onde é que eu vou saber? Como é que eu vou saber? O que fazer? Nós não precisamos entrar em pânico, irmãos, mas não podemos nos surpreender com algo que já foi previsto pelo nosso Senhor. Não se surpreendam com o fogo estranho que surge em vosso meio, destinado a provar-vos. Mas alegrem-se, é o que ele vai dizer no versículo 13. Alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Pedro aqui ele vai instigar os cristãos a substituírem o espanto do fogo estranho pela alegria da perseguição. A consolação para aqueles que sofrem por amor a Cristo vem do fato de que nós somos associados com Jesus e participantes da sua glória. Nós precisamos pensar sempre na transição da cruz para a ressurreição, o sofrimento para a glória. São duas realidades apontadas por Pedro e por outros autores, principalmente do Novo Testamento. Alegrar-se no momento de perseguição parece ser algo difícil de imaginar. Talvez se alguém já tenha vivido isso na prática seja menos difícil, mas se alguém nunca viveu algum tipo de perseguição, talvez isso seja mais difícil de compreender. Mas as consolações de Deus, irmãos, é quem pode amenizar os males e nos trazer alegria aos corações. O agir é sempre dele. Essa coisa inimaginável, ela se torna possível pelo seu agir na vida do cristão. Quando Pedro vai dizer assim, alegrem-se pela perseguição que surge, ele não está falando isso de forma sem causa, ele já havia vivido isso. Nós lemos hoje pela manhã, talvez foi a inauguração da sua ficha criminal. Pedro começa a ser levado, Pedro e João foram levados a primeira vez, a gente leu isso hoje pela manhã, por pregarem. Eles já foram levados às autoridades, e parece que na cabeça das autoridades isso teria sido resolvido, uma prensa ali, eles conversaram, eles passaram ali, pernoitaram na cadeia, mas o texto vai dizer, a gente já viu hoje à noite, eles saindo da prisão, eles já foram novamente a pregar, e aí eles se tornam reincidentes, eles voltam às autoridades e agora apanham, até que se levanta alguém e diz assim, não mexa com eles não, pode ser que eles sejam de Deus, e se for de Deus, vocês estarão lutando contra o próprio Deus, e eles são libertos, eles são liberados, e eles saem dali, contentes por aquilo que havia acontecido. Então, mesmo que diz assim, alegrem-se pela perseguição, ele não fala de algo que ele ouviu falar, ele fala da sua própria experiência. Ele havia sentido na pele as dores da perseguição, mas ele também havia sentido na pele a alegria por ser um participante do amor à cruz, a mensagem da cruz. Verso 14 ele vai dizer, se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus repousa sobre vocês. Agora ele traz o aspecto dessa perseguição, que para muitos era bem pior, irmãos, do que suportar até mesmo a perca de bens, as dores físicas, dos açoites ou os tormentos diversos. Ele vai falar aqui sobre injúrias, ele vai falar aqui sobre ofensas. O interessante, irmãos, é que o repousar do Espírito de Deus sobre o cristão mostra que a sua conduta é diferente. O seu modo de agir ou de pensar não se iguala ao padrão do mundo. Nós falamos aqui em sermões anteriores que os cristãos, pelo seu bom proceder, eles seriam acusados falsamente, porque verdadeiramente não podiam lhes acusar de nada.
Então falsas testemunhas eram arroladas constantemente para estarem apontando aqueles cristãos, injúrias, acusações de coisas que eles não haviam feito, mas como o procedimento deles estava ali caminhando como de acordo com o Evangelho, e aí não podendo encontrar nada, surgiam injúrias, surgiam informações duvidosas, e aqueles homens e aquelas mulheres começaram a sofrer por causa disso. Na verdade, mexer na honra daqueles cristãos seria motivo de tristeza, mas Pedro apresenta aqui o seguinte consolo: se alegrem, pois o Senhor é contigo. Se alegrem, porque o Senhor é contigo. Irmãos, imagine você uma pessoa honrada. As pessoas poderiam olhar para você, você não cometeu nenhum crime, você tem uma ficha excepcional, e de repente alguém se levanta contra a sua honra. Para muitos, seria melhor ter lhes batido, seria melhor você sofrer algo físico, do que ter a sua honra manchada por uma injúria, por uma difamação, por uma falsa acusação. Era isso que estava acontecendo com eles, mas Pedro está dizendo: se alegrem, pois o Senhor é contigo. Esse foi o consolo trazido por Pedro aos seus leitores. Interessante, irmãos, como Jesus, ele nunca deixou o seu povo à deriva, nunca deixou o seu povo órfão. Na verdade, ele prometeu um outro consolador. João capítulo 14, verso 16 e 17, ele vai dizer assim: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. O consolo de Pedro para os seus leitores é o mesmo que se estende ao longo de gerações: o Senhor é conosco, nós não estamos sós. Cristo prometeu esse consolador, e esse consolador estará conosco até a eternidade. Promessas como essas, irmãos, constantemente elas são esquecidas por nós. Por vezes nós nos deparamos em situações onde nos vemos angustiados, aperreados, e às vezes esquecemos de promessas como essas. Às vezes esquecemos de promessas que nós temos um Deus. Às vezes esquecemos da promessa que temos um Consolador. Às vezes esquecemos de promessas que estão aqui registradas na Escritura, mas nós não recorremos a essa fonte para que essas promessas elas nos encorajem e elas nos alimentem. E nós terminamos nos alimentando de outras fontes que rapidamente irão secar, mas essa não é uma fonte eterna. A Escritura é eterna. O que nos faz, irmãos, tornar o nosso pensamento tão vulnerável, a nossa mente tão vulnerável, e verdades como estas que deveriam nos fazer chorar de gratidão, muitas vezes elas são esquecidas, de que temos um Consolador, de que essa igreja ela será mantida pelo Senhor, de que as portas do inferno não prevalecerão contra ela, de que em momentos de perseguição essa igreja ela será mantida pelo Senhor. Verdades como essa, irmãos, deveriam mudar o nosso modo de agir e o nosso modo de pensar. Seríamos mais piedosos, teríamos uma vida mais temente a Deus, se conhecêssemos melhor o Senhor a quem nós servimos. Nós seríamos mais piedosos, se conhecêssemos o Deus a quem nós servimos. Ele continua falando sobre sofrimento. No verso 15 ele vai dizer: se alguém de vocês sofre, que não seja como um assassino, como um ladrão, como um criminoso, ou como quem se intromete em negócios alheios. Aqui o autor ele passa a diferenciar os sofrimentos e os sofredores. Pedro deixa implícito aqui o sofrimento para os que tais coisas praticavam, uma punição à altura para cada ato. Devemos atentar, irmãos, para essa lista: assassinos, ladrões, criminosos e fofoqueiros, ou seja, quem se intromete em negócios dos outros, em coisas alheias. O autor ele vai colocar isso aqui numa mesma relação, e nós muitas vezes tratamos como se fosse de forma diferente. Parece que muitas vezes a fofoca ela não se enquadra
numa lista de criminosos, né? De alguém que comete um assassinato, um ladrão ou qualquer um outro crime. Esses haveriam de sofrer por sua negligência e desobediência. Eles sofreriam pela transgressão das leis. Caso os cristãos eles viessem a sofrer, que não fosse por causa do pecado, que não fossem confundidos com os demais da lista. Essa advertência seria para que o bom testemunho ele pudesse ser mantido e que não pudesse haver quedas que viessem a escandalizar, como se eles pudessem ser postos juntos com os transgressores descritos na lista inicial. Pedro está falando aqui sobre um alerta, irmão, à vigilância. Ele está dizendo, se o sofrimento vier sobre a sua vida, que não seja porque você transgrediu as leis locais, que não seja porque você interferiu, fofocou, se intrometeu na vida dos outros. Se porventura vocês vierem a sofrer, que não seja por causa do pecado, mas que seja por amor ao Evangelho. Se porventura o sofrimento lhes vier à porta, se porventura vocês forem acusados, que não sejam acusados como os malfeitores, mas que sejam acusados como crentes, que sejam acusados como homens, como mulheres fiéis ao Senhor. E se isso vier a acontecer, Ele sempre está trazendo isso à tona. Alegrem-se, alegrem-se por sofrerem por Cristo. Versículo 16: contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Os cristãos, irmãos, aqui eles não estariam isentos, ou melhor, não só eles, mas nós também, nós não estamos isentos do sofrimento. Pedro aqui ele trabalha com a possibilidade real dele acontecer, e mais uma vez ele os orienta ao que fazer. Em frente ao sofrimento, irmãos, nos resta glorificar ao Senhor, glorificar a Deus. Eles estariam servindo ao Senhor com o seu testemunho, com a sua conduta, com o zelo para com o seu nome. Pedro está dizendo, não se envergonhem disso, não se envergonhem quando se levantarem contra vocês e apontarem um testemunho reto, não se envergonhem. João vai dizer, ou melhor, Paulo vai dizer isso lá em Romanos capítulo 1, versos 16 e 17, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Talvez você jovem, talvez você adolescente, isso seja mais evidente em sua vida, envergonhar-se por ser um cristão, envergonhar-se por ser um evangélico, envergonhar-se, talvez o bullying na escola seja muito mais presente do que talvez na nossa vida adulta. E a palavra de Paulo é uma palavra de encorajamento, não se envergonhe do Evangelho, porque o Evangelho é a única solução, talvez para os problemas daqueles que lhes acusam, talvez para o problema daqueles que se levantam contra vocês. Então, adolescentes, eu já tive essa fase, faz pouco tempo, mas eu ainda me lembro, passei por isso. Não se envergonhe por ser um crente, não tenha vergonha da mensagem do Evangelho, porque você está defendendo o único caminho, a verdade e a vida. Não se envergonhe. O sofrimento ele pode sim causar vergonha, e essa vergonha pode levar alguém a negar ao Senhor, a pensar se vale a pena o preço, a reconsiderar a situação. Mas Pedro ele vai mostrar que esse fato ele deveria ser o contrário, ele deveria ser o combustível a mais, ele deveria ser a motivação a mais, ser apontado por querer ser o santo, como talvez alguns já tiveram aqui essa experiência, por não se assentar com os escarnecedores. Talvez nós tenhamos sido apontados por nutrir um apreço por valores familiares e espirituais. Talvez tenhamos sido apontados por sermos conservadores. Talvez num ambiente onde se fala de política, de políticas públicas, talvez nós tenhamos as críticas acirradas contra aquilo que cremos. Mas o que fazer? O que fazer diante de um cenário onde não se tem mais a Escritura como um padrão, porque
cada filosofia, cada ideologia tem o seu padrão hoje em dia. Hoje, ser um cristão fiel, a tentar manter-se fiel àquilo que a Escritura nos orienta, nos instiga a defender, é estranho, sou estranho. E muitos de nós, irmãos, seremos escanteados, muitos de nós seremos, como se usa aí, cancelados, por nutrirmos esses padrões. O que Pedro está dizendo, não se envergonhe. Se sofrer como um cristão, não se envergonhe. Ser escanteado, sofrer bullying, ser vítima disso, daquilo outro, irmãos, isso tudo é suportável, e não é um preço tão alto assim, irmãos. A verdade, o alto preço, esse sim, já foi pago. Talvez se colocarmos na balança, é lógico que não chegaríamos a um comparativo, mas se cada um de nós aqui tivéssemos uma experiência literal de sofrer por amor ao Evangelho, sofrer por ser um cristão, se puséssemos na balança aquilo que Cristo sofreu, ali sim foi um alto preço, e sofreu em obediência. Se o sofrimento, se uma pedrada apenas nos alcançasse, isso seria o suficiente para nos afastar? Ou seria o contrário? Se talvez uma pedrada, um agressor lhe encontrasse no meio da rua, você com a Bíblia debaixo do braço, e recebesse uma pedrada por ser você um cristão, que impacto isso teria, além de alguns pontos na cabeça, mas que impacto isso teria na sua vida? Nós nos alegraríamos? Nós nos entristeceríamos? Nós nos afastaríamos? Nós entraríamos com a seguinte pergunta: vale a pena? Está valendo a pena? Interessante que Pedro agora vai falar sobre julgamento, irmãos. No versículo 17 ele vai dizer: pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Sofrer por Cristo é uma maneira da igreja visível ela ser purificada e ter a sua fé fortalecida. E ele traz aqui, o autor ele vai trazer uma pergunta retórica, ou seja, a resposta ela já é clara. Se os de casa passarão pelo julgamento, imagine os de fora. Se os de casa experimentarão o sofrimento, imagine os de fora. O texto também traz a ideia de que, mesmo dentro da igreja, pessoas não passarão na peneira. Esses são os infiéis. Somente a contínua fidelidade ao Evangelho, irmão, será recompensada. Nós vimos isso hoje pela manhã na escola bíblica, e diversos textos falaram aqui sobre permanecer no Senhor. Somente aqueles que permanecerem no Senhor, somente aqueles que permanecerem fiéis ao Senhor, esses passarão na peneira, esses passarão no processo seletivo do Senhor. Nós precisamos permanecer, irmãos, no Senhor e em obediência. No versículo 18 ele vai dizer: e se ao justo é difícil ser salvo, que será do ímpio e pecador? Pedro ele vai fazer uma menção aqui a Provérbios capítulo 11, verso 31, quando lá está escrito: se o justo é punido na terra, quanto mais o perverso e pecador. O texto aqui ele não traz a ideia, irmãos, de que essa dificuldade deve ser traspassada pela força humana, para só assim alcançarmos a salvação. O texto aqui não traz a ideia de penitência. O texto aqui não traz a ideia de que eu mesmo vou provocar esse sofrimento para alcançar alguma coisa ou alguma posição diante do Senhor. Não. A ideia do texto aqui remete ao caminho estreito. O texto aqui remete ao carregar a cruz, ao sofrer por amor a Cristo. E se esse sofrimento que a gente vê aqui ao longo de toda a carta não poupa o justo, não poupa o crente, imagine o ímpio, imagine o descrente. Não existe herança humana, irmãos, ou melhor, não existe esperança humana para solucionar a vida do ímpio.
pode ser o seu dinheiro, o seu intelecto, a sua religiosidade, pode ser aquilo que você confia a sua vida, não irá garantir esperança para você. Somente Cristo Jesus, o único caminho, verdade e vida. Então Pedro, ele vai, nesses 2 versículos, ele vai falar daqueles que não obedecem ao Evangelho. Ele vai falar do ímpio, e ele traz a ideia de que se o cristão, aquele que teme ao Senhor, ele experimenta o sofrimento, imagine aquele que não teme ao Senhor. Mas devemos atentar, irmãos, que esse sofrimento vivenciado e vivido pelo crente, pela igreja do Senhor, ele tem um objetivo: trabalhar-nos, alinhar-nos, adornar-nos, endireitar-nos. O sofrimento em nossa vida tem um propósito. Na vida do descrente é o julgamento, é a separação, é a punição do próprio Deus. E aqui ele vai dizer no versículo 19: por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus devem confiar as suas vidas ao seu fiel Criador e praticar o bem. O texto ele vai finalizar, irmãos, trazendo a ideia de perseverança. Pedro ele extrai essa conclusão de que as perseguições e sofrimentos, essas devem ser suportadas com submissão. Pedro recorda que nada sofremos que não seja por vontade de Deus, cuja intenção é nos confortar ao máximo, por mais difícil que pareça. Mas o sofrimento em nossas vidas tem um porquê. O sofrimento da nossa vida é o Senhor trabalhando em cada um de nós. A expressão confiar suas vidas tem um sentido de entregue a si e sua vida à guarda segura de Deus. O que Pedro está dizendo e aqui na minha versão, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Dedique a sua vida ao Senhor. Entregue a sua vida aos cuidados dele, na prática do bem. Afinal, fomos para isso, foi para isso que fomos chamados, para andarmos nas boas obras, aquelas que o Senhor de antemão já preparou para que andássemos nelas. Como aplicações, irmãos, desse texto, que fala sobre sofrimento, fala sobre um cenário, mas é um texto confortador, é um texto encorajador para aqueles leitores. Você lembra do livro que foi citado aqui, logo no início, A Pedra Mais Preciosa? Lógico que alguém pode até pensar assim: vai emprestar? Vai vender? Isso a gente só fala depois, tá, irmãos? Mas você lembra da pedrada sofrida pela esposa do pastor? Até que ponto, irmãos, nós sofreríamos por amor a Cristo? Até que ponto nos manteríamos fiéis aos princípios bíblicos? Até que ponto nos manteríamos assim, congregados? Como resposta a essa pergunta, irmãos, não tem como. Nós somos de uma geração onde esse fato ele sempre irá ser lembrado. Uma pandemia. Uma pandemia tirou a maioria de nós desse convívio. Nós nos submetemos num primeiro momento, resistimos após esse primeiro momento, e aqueles que tiveram a oportunidade, foi quando começamos a transmitir, foi quando tivemos essa experiência. E eu me lembro das primeiras vezes que assim nós fizemos. Estava aqui o pastor sem máscara, estava aqui um presbítero também sem máscara, estava alguém monitorando a câmera, que era bem aqui na frente, parte das luzes apagadas, e alguém ali na porta, à espera de uma viatura, à espera que alguém chegasse ali na calçada
e nos apontasse e nos acusasse. Nós choramos, irmãos. Não porque estávamos fazendo algo escondido, mas nós choramos. E os sermões que foram pregados, era Daniel que estava sendo exposto. O livro de Daniel que estava sendo exposto. E parece-nos que a cada sermão que a gente vivia aqui era aquilo que a gente estava vivendo na prática. Deus, ele trabalhou com essa igreja, irmãos. Mas aí a grande pergunta é, sim, aí passou, né? Passou aquele primeiro impacto, as coisas começaram a se tornar mais claras, para alguns, para a maioria, né? Alguns ainda continuaram obscuras, né? Mas para a grande maioria, a palavra do Senhor foi o que nos sustentou, né? E aí nós estaríamos preparados, irmãos, para um outro evento. Não me refiro a uma outra pandemia, mas talvez algo que possa fechar as portas da igreja, talvez algo que possa nos impedir de nos agruparmos, de nos ajuntarmos, de cumprirmos o chamamento do Senhor. Nós estamos preparados, irmãos. Estamos preparados para sofrer algumas pedradas, e aí não só a esposa do pastor, mas qualquer um de nós. Nós estaríamos preparados. Até que ponto sofreríamos por amor ao Evangelho? Até que os nossos interesses não fossem afetados? Eu suporto até os meus interesses não serem afetados, até o ponto de eu não perder a imagem que eu construí perante os homens. Se fôssemos apontados como lunáticos, como fanáticos, se ouvíssemos como resultado das nossas ações a expressão: em que mundo você vive? Talvez você já tenha ouvido isso. Por você defender princípios e valores, alguém diga para você: em que mundo é que você vive, hein? Vocês são uns lunáticos. Olha só, a gente já está no ano 2024, parece que vocês ainda estão vivendo. Como nós nos comportamos mediante isso, irmãos? Até que ponto nós estamos cientes das implicações de servirmos ao Senhor? O rompimento para com o mundo e para com os seus valores, o ser odiado pelo mundo por não servir ao Senhor do mundo. Como seria a nossa reação quando não mais os holofotes e sim os dedos acusadores do mundo se virassem contra nós? Como seria a nossa reação se ao invés de curtidas nós tivéssemos o contrário? Como seria a nossa reação, como seria a nossa conduta se ao invés de seguidores sendo acrescidos por aquilo que eu faço, por aquilo que eu gosto, eu tivesse o contrário? Como seria a nossa postura se de forma fiel ao Evangelho eu não tivesse mais seguidores, eu fosse odiado pelo mundo, eu fosse odiado por aqueles que se diziam serem nossos seguidores? Qual seria a nossa postura, irmãos? Se um novo livro contando a história do presbiterianismo atual fosse escrito, seria relatado algum episódio de sofrimento? Seríamos a geração a ser registrada em um livro? Seríamos uma geração que seria conhecida pela coragem, pela intrepidez de pregar o Evangelho? Seríamos conhecidos por uma geração que foi perseguida, mas que se manteve fiel? Como seríamos mencionados nesse livro? Mas o que é que eu devo fazer, irmãos? O que é que nós devemos fazer, na verdade, para não cairmos, para não abandonarmos a caminhada frente ao sofrimento? Como é que eu devo proceder, por exemplo, quando o Egito me causar saudades, quando as festividades do mundo me causarem saudade, quando as práticas do mundo me fizerem soluçar, ou melhor, babar de desejo? O que fazer, irmãos? O que fazer diante de dias maus, onde a perseguição me apertar, me arrochar? O que fazer quando eu for injuriado, quando eu for apontado, quando eu for criticado? A quem eu devo recorrer? Irmãos, ao longo de toda a história, o povo de Deus ele foi encorajado a olhar para o seu Deus,
a olhar para as suas promessas e para o cumprimento delas. Esse encorajamento, essa força de prosseguir, e aí devemos entender que não estava dentro deles, não tinha coach naquela época. A força está dentro de cada um, não. O povo ele sempre encontrou forças quando ele se voltava para a palavra de Deus e para o Deus da palavra. Era isso que encorajava o povo a não desistir, a não abandonar, a continuar, a trilhar o caminho. Era a mensagem da cruz que fez aquele povo encarar arenas, que fez aquele povo encarar cruzes, que fez aquele povo encarar grandes dificuldades, que fez aquele povo entrar em livros históricos como mártires. Não era a força individual de cada um, mas era a força que vinha do Deus a quem eles serviam. O próprio Deus fala isso a Salomão quando firma uma aliança com ele, dizendo como o povo deveria prosseguir após a saída do exílio. 2 Crônicas capítulo 7, verso 14, vai dizer: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O Salmo 56, verso 3 e 4 nos diz: em me vindo o temor, hei de confiar em ti, em Deus, cuja palavra eu exalto. Neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Que me pode fazer um mortal? Que me pode fazer um mortal? Nossos receios, nossos medos, nossa falta de fé, nossa vontade de retroceder muitas vezes, só serão superados, irmãos, se nós tivermos uma vida piedosa, uma vida temente diante do Senhor. Nós precisamos depender, nós precisamos crer, nós precisamos descansar nele. Esse sermão está pronto desde a semana passada. Semana passada nós cantamos aqui um hino, que eu gosto demais desse hino, e que ao final dele o pastor tomou a palavra e ele fez assim, quando ele faz assim, né? Traz assim, desse jeito, né? Traz a ideia de que é verdade isso. Nós cantamos aqui domingo passado, irmãos, o hino Castelo Forte, e na sua última estrofe diz: de Deus o verbo ficará, sabemos com certeza, e nada nos assustará, com Cristo por defesa. Se temos de perder família, bens, prazer, se tudo se acabar e a morte enfim chegar, com Ele reinaremos. Essa é a verdade que pode ser cantada de forma sincera. Essa é uma verdade, irmãos, que pode ser cantada de todo o coração. Que me pode fazer o mortal, me fazer perder os bens, a família, os prazeres. Pode tudo se acabar, e ainda assim, quando a morte chegar, com Ele reinaremos. Essa é a certeza que paira nos nossos corações. Por fim, irmãos, as razões que Pedro vem dando aos seus leitores ao longo de toda a carta, para que os seus corações não tombassem em frente aos sofrimentos, são as razões mais legítimas possíveis. Assim como cada um de nós estamos suscetíveis a passar também por algo semelhante aos que eles passaram, o conforto também se aplicaria a cada um de nós nos dias atuais. Pedro ele apresentou com razões, ou melhor, como razões, para que os seus leitores fossem encorajados, para que fossem animados a prosseguirem na fé. Desde o primeiro capítulo até agora, ele apresenta razões, motivos pelos quais aqueles homens, aquelas mulheres, aquelas famílias pudessem continuar firmes na caminhada cristã. Ele apresenta uma herança incorruptível, sem mácula, imacessível, reservada nos céus para vós outros. Capítulo 1, versículo 4. Outra razão para que aqueles homens mantivessem encorajados, Pedro fala da regeneração. Pois vocês foram regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente.
versículo 23 do primeiro capítulo. Pedro vai falar da escolha, capítulo 2, versículos 9 e 10. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado a misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Quer mais uma razão? A substituição. Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Quer outra razão? O cuidado de Deus sobre os seus. Capítulo 3, versículo 12. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Irmãos, aqueles cristãos, eles foram encorajados e fortalecidos por aquele que sabia e continua sabendo das fragilidades de cada um deles, assim como ele sabe das nossas. Nós devemos lembrar, irmãos, que enquanto o Senhor não vier buscar a sua igreja, nós, eu e você, igreja do Senhor, não estaremos sós. 2 Coríntios capítulo 1, verso 3 e 4, finalizo com esse versículo. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda a consolação. É Ele quem nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação que nós mesmos somos contemplados por Deus. Igreja do Senhor, se tivermos o privilégio de experimentarmos o sofrimento por amor ao Evangelho, nos alegremos. Que esse sofrimento nos encoraje, que esse sofrimento nos aperfeiçoe, que esse sofrimento nos molde ao padrão de Cristo, que esse sofrimento nos traga, ao invés de angústia, alegria, e que possamos, irmãos, ao final de tudo, cantarmos que o Senhor é o nosso castelo forte. Que o Senhor nos abençoe. Queremos te agradecer, ó Pai, por mais uma vez ouvirmos a Tua voz, por mais uma vez saber que o Senhor é um Deus zeloso para com o Teu povo, que ao longo de toda a história esteve cuidando, esteve nutrindo, esteve encorajando, esteve mantendo cada servo, cada serva, cada família do Teu povo. Pedimos, Senhor, que este favor continue sobre nós, não porque merecemos, ó Pai, mas porque cremos na fidelidade que Tu tens ao Senhor mesmo. E como lemos hoje pela manhã, o Senhor que prometeu ao Teu povo, registrado no livro de Jeremias: podem as leis da natureza mudarem para que o Senhor também mudasse? Não. O Senhor põe a natureza como prova de que o Senhor é fiel. Nós Te louvamos, ó Pai, pela Tua palavra, pelo privilégio de poder ouvi-la. E agora nós Te pedimos coragem para enfrentar, ó Deus, o levante do mundo, para enfrentar, ó Pai, o levante do sistema, para enfrentar, ó Pai, aquilo que julgamos ser sofrimento por amor ao Evangelho, e que possamos nos alegrar, mas que isso não seja um alegrar-se orgulhoso, que seja um alegrar-se, ó Deus, humilde, pois é dos humildes a bem-aventurança de pertencer aos céus. Te agradecemos e Te louvamos mais uma vez, em nome de Cristo Jesus. Amém.